Então, as reações de adição, tá? São aquelas reações onde eu tenho ali um átomo, né, ou um grupo de átomos sendo adicionado a uma molécula orgânica que contém a ligação π. Então, nesse esquema aqui, ó, o que a gente pode ver, né? A gente pode ver dois carbonos aqui, tá? Fazendo uma ligação dupla. E aí esses dois carbonos, eles estão recebendo aqui, né, dois átomos. Eu estou representando esses átomos aqui como X e Y, né? Mas esses dois carbonos, então, recebendo esses dois átomos, a gente costuma categorizar isso como reação de adição, onde eu estou adicionando uma coisa na outra. O que eu estou fazendo ali? Eu estou adicionando os átomos hipotéticos ali, né, X e Y, né, nesta cadeia carbônica. E quando eu adiciono esses átomos nessa cadeia carbônica, ocorre a quebra dessa ligação dupla. Essa ligação deixa de ser dupla e passa a ser uma ligação simples. Tá? Então, o que a gente precisa perceber aí dentro desse processo? Que nas reações de adição, em geral, eu sempre tenho dois reagentes. Né? Observe que à esquerda da seta aqui eu tenho esses dois reagentes, seria o reagente XY e a cadeia carbônica. Então são dois reagentes e, em geral, um produto, tá? Sempre dois reagentes e, em geral, um produto aparecendo para a gente, tá? O importante eu também perceber que em reações de adição, dentro desses dois reagentes, um deles, tá, vai ser ou um alceno ou vai ser um alcino. O que é um alceno? Alceno é um hidrocarboneto de ligação dupla. Eu sei que tu já sabe também, né, que hidrocarboneto é aquela função orgânica que só tem carbono e hidrogênio. Então, alceno, hidrocarboneto de ligação dupla. Alcino, hidrocarboneto de ligação tripla. O que acontece nas reações de adição? Eu tenho a adição, né, desses átomos no alceno, fazendo a quebra dessa ligação dupla do alceno, ou de um alcino, fazendo a quebra da sua ligação tripla. Tá? Então, no alcino, quando eu tenho a adição em um alcino, é quebrar essa ligação tripla e ela passa a ser uma dupla. Tá? Então, eu tenho uma tripla, ela é quebrada e ela vira uma dupla. No caso que está aparecendo na tela aqui, eu não tenho alcino, eu tenho um alceno, onde eu tenho uma dupla que é quebrada e aí ela passa a ter uma ligação simples. E vocês podem ver que eu tinha dois reagentes e agora passo a ter somente um produto, porque esse um produto ele vai conter, né, todos os átomos desses dois reagentes. Então essas reações em geral elas vão acontecer com hidrocarbonetos insaturados, lembrando que insaturação é uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? Vão ser caracterizados por essa quebra dessa ligação, tá? E também a gente tem que observar algumas nomenclaturas que acabam aparecendo aí para as reações de adição, tá? Uma delas, por exemplo, né, que nós costumamos ver bastante, seria a hidrogenação. Tá? O que é uma hidrogenação? Hidrogenação é um processo que nós chamamos de uma reação de adição, onde eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando hidrogênio, tá? Então a gente chama isso de hidrogenação, é quando eu estou adicionando hidrogênio. Sobre a hidrogenação, mostro aqui para vocês, né, por exemplo, a margarina, que é produzida pelo meio, né, de uma reação orgânica de hidrogenação, uma reação química de hidrogenação. O gás hidrogênio é adicionado na molécula insaturada, né, naquela gordura insaturada, e ela vira uma gordura saturada. A gordura, também conhecida como gordura hidrogenada, que inclusive ano passado foi proibido pela Anvisa, no final do ano passado ela já está sendo
os níveis de gorduras hidrogenadas nos alimentos eles foram revistos, porque a gordura hidrogenada é extremamente maléfica para a nossa saúde, né? Causa aumento de colesterol, causa aumento de estenose, esteatose, né? Doenças que acometem o nosso corpo por acúmulo de gordura. E são problemas graves de saúde que acabam se desenvolvendo ao longo dos anos por conta dessas doenças. Então, no final do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no mês de dezembro ainda vai publicar uma nota dizendo que as empresas devem, até 2023, se readequar a esse processo, né, de produção e também de utilização dessas gorduras hidrogenadas. A margarina é um bom exemplo de substância que tem de acompanhamento, né? Não gosto nem de usar o termo alimento, né? Porque acho que isso é um alimento, é considerado, classificado como um alimento, sim, mas nem gosto de usar porque essas margarinas que possuem gorduras hidrogenadas são alimentos muito maléficos aí para a nossa saúde. A gente realmente deve evitar. Aqui eu tenho um processo de hidrogenação dos óleos, né? O gás hidrogênio ele entra dentro de um reator, né? Tá? Onde a gente tem ali a gordura hidrogenada, né? Então, quanto mais saturada tiver essa gordura, né, mais consistente ela vai ser, tá? Esse processo de hidrogenação aí, ele vai acabar produzindo, né, a uma determinada temperatura e a uma determinada pressão, com o auxílio de catalisador, os óleos vegetais aí que vão formar produtos de interesse, tá? Então o hidrogênio entra aí quebrando as ligações duplas, né? E transformando aí óleos em gorduras. Então um exemplo de reação de adição é a hidrogenação, porque eu estou adicionando o quê? Hidrogênio. Aonde? Na ligação dupla do carbono, quebrando essa ligação dupla do carbono. Um outro exemplo de reação de adição é o que nós chamamos de halogenação. Na halogenação eu vou estar adicionando o quê? Halogênios, tá? Em reações de halogenação eu vou estar adicionando os halogênios. Lembrando, quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos químicos da família 17 da tabela periódica, ou seja, flúor, cloro, bromo, iodo. Esses são os halogênios, tá? Então, a reação de halogenação é quando eu tenho a adição de gás cloro, né, que é o Cl2, gás bromo, que é o Br2, gás flúor, que é o F2, né, em alguma cadeia carbônica, quebrando então essa cadeia carbônica. Então, a reação de halogenação é quando esse X e esse Y aqui são dois cloros, ou dois bromos, ou dois iodos, né? Isso é uma reação de halogenação. Então o cara chega e fala, não sei o que é uma reação de hidrogenação. É um tipo de reação de adição. Por que eu estou falando esses nomes? Porque lá no vestibular, lá no Enem, muitas vezes os caras não usam o termo reação de adição. O cara chega e fala numa reação de hidrogenação. E aí tu, nunca vi isso. Não, tu viu, tu sabe. Reação de hidrogenação é adicionar hidrogênio. Reação de halogenação é adicionar halogênio, né? E te lembra, halogênio, elementos químicos da família 17 da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e iodo. Um outro tipo de reação de adição que a gente tem, nós chamamos de halogenidretos, tá? Que é quando esse X e esse Y aqui, quando o X é um hidrogênio e o Y é algum elemento da família 17, algum halogênio. Então, HF, HCl, HBr, HI, né, são reações de halogenidração, tá?
quando eu tenho, então, um halogênio junto com um hidrogênio sendo adicionados. E aí, o hidrogênio vai para um átomo de carbono, o halogênio vai para o outro átomo de carbono, e isso promove a quebra dessa ligação dupla do carbono, formando uma substância que tenha ligação saturada entre os carbonos, né? Nesse caso, se eu estiver falando de um alceno, eu vou produzir um alcano, tá? Ou se eu estivesse falando de um alcino, eu iria produzir um alceno, porque o alcino é quando tem ligação tripla, ela é quebrada e aí fica a ligação dupla acontecendo. Um outro tipo de reação de adição de água. Eu posso adicionar água dentro de um processo? Posso adicionar água dentro de um processo. Vamos imaginar aqui que esse X e esse Y, tá, fossem água. Então eu adiciono a um átomo de carbono aqui o hidrogênio da água, e ao outro átomo de carbono ali eu vou adicionar a hidroxila da água, o OH. E aí, nesse caso, é uma reação de adição onde eu vou ter um hidrocarboneto formando, né, um álcool. Vamos ver esses exemplos agora aqui de modo mais significativo, né? Botar numa tela aqui esses exemplos que eu estou falando. Então, fora a hidrogenação que a gente já mostrou ali o processo no reator, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, né? O que nós chamamos de halogenação, né? Que é esse primeiro caso aqui, a adição de halogênio, quebrando, fazendo a quebra da ligação dupla, né? Observa aqui o cloro, tá, sendo adicionado, né? E aí eu tendo então os cloros ligados aos carbonos, lembrando que o cloro é um halogênio, quebrou a ligação dupla, virou uma simples. Eu tenho a adição também posso ter, né, a adição do HCl, né, que seria uma hidrohalogenação, hidro de hidrogênio e halogenação do cloro, porque é um halogênio. Então aqui eu vou ter um hidrogênio sendo ligado a um carbono, né, fazendo a quebra da ligação dupla, assim como eu vou ter o cloro sendo ligado a outro carbono, contribuindo para esse processo aqui também, né? Observem, né, que aqui a gente vai estar falando de hidrocarbonetos, né, nos reagentes que vão acabar virando aletos orgânicos. Aletos orgânicos são substâncias que contêm um halogênio ligado a um carbono. E aqui na adição da água, eu tenho então a quebra dessa ligação dupla, ó, vira uma ligação simples, né? E eu vou ter um hidrogênio sendo adicionado a um carbono e uma hidroxila sendo adicionada a outro carbono. Lembrando que quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que é o caso desse produto aqui, eu tenho uma função orgânica chamada álcool. E o exemplo que está na tela aí é o álcool chamado etanol, né, que a gente tanto comenta. Então a adição de água a esse hidrocarboneto vai formar aqui, no caso, o etanol, quebrando a ligação dupla que existe aqui entre os carbonos. Então, 4 tipos de ligação, 4 tipos de reações de adição que nós podemos encontrar. Hidrogenação, tá? Que é a adição do hidrogênio, né? Fazendo aquela quebra da ligação dupla ou da ligação tripla, conforme for o caso. Então, hidrogenação. A halogenação, que é a adição de algum halogênio, algum elemento químico da família 17, que é esse primeiro caso aqui. Hidrohalogenação, que é a adição de algum ácido aí, né? Um hidrogênio ligado a um halogênio, um ácido, tá? E a hidratação, que é a adição de água, tá? Nós chamamos de hidratação, estou hidratando, adicionando água. Observem que as funções orgânicas vão ser diferentes, né? Porque aqui eu tinha um hidrocarboneto e agora eu passo a ter um álcool. Assim como antes ali eu tinha hidrocarbonetos e passei a ter
haletos orgânicos, que são funções onde um halogênio, algum elemento da família 17, está ligado a um carbono. Ok, gente?